a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz de Cristo Servo, irmãos. Hoje, 2 de agosto de 2021, segunda-feira. O Evangelho é o de São Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vemos São Mateus narrando a multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus, depois da morte de João Batista, pega a barca e vai para um lugar deserto e afastado, mas a multidão segue Jesus. E já estava ali com Jesus, Jesus vê essa multidão e tem compaixão e cura a muitos. E já no entardecer, os discípulos procuram Jesus, pedindo para Jesus, então, despedir essa multidão, porque já era tarde e eles precisavam comprar comida em algum lugar. Jesus disse, então, aos seus discípulos que era para eles mesmos dar de comer a estas pessoas. E os discípulos disseram a Jesus que tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus pediu para trazer, então, e mandou que a multidão sentasse à grama. Pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, abençoou e em seguida partiu os pães e deu aos seus discípulos para poder distribuir. Deu para distribuir então a todas as pessoas que ali estavam e ainda sobraram 12 cestos cheios. E este número de pessoas era aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Partindo para a meditação deste Evangelho, perguntamos o que ele tem a ver conosco, comigo e com você, neste tempo atual, com nossas vidas. Será que de fato também nós estamos indo ao encontro de Jesus, sempre buscando a Jesus, assim como esta multidão ia ao encontro de Jesus e enfrentavam as dificuldades o dia inteiro, mesmo sem comer direito? Nós também queremos buscar Jesus assim? Estamos buscando Jesus assim, mesmo diante das dificuldades, das tribulações, mesmo passando necessidades? Jesus sempre vai corresponder assim como correspondeu a esta multidão. Curou-os, libertou-os e ainda deu de comer o pão. Enquanto discípulos, nós questionamos as atitudes de Jesus, será em relação aos outros? Será que nós confiamos em Jesus para a possibilidade de multiplicar os pães e os peixes? Podemos interpretar da seguinte forma aqui: os 5 pães e os 2 peixes para alimentar esta multidão são aquilo que nós temos e aquilo que nós somos, a nossa pequenez diante da missão que o Senhor nos dá. Seja a missão de ser pai, seja a missão de ser mãe, avós,
seja uma missão de ser irmão, irmã, padre, um leigo missionário. A missão, enfim, de cuidar dos filhos de Deus e dar a eles o alimento físico e o alimento espiritual. Este pouco, se nós de fato aceitarmos a missão que Jesus nos deu e confiarmos a Jesus, entregarmos a Jesus este pouco que nós temos, então Jesus vai multiplicar e aí seremos capazes de alimentar uma grande multidão, sejam de homens, de mulheres e crianças. Alimentar fisicamente, mas sobretudo alimentar espiritualmente, encaminhá-los para o céu. Nessa terceira etapa da Lectio Divina, a oração. Digamos ao Senhor as nossas dificuldades, aquilo que nós temos no nosso coração, a resposta para esses questionamentos. Se é que duvidamos daquilo que o Senhor tem nos pedido, falemos ao Senhor nesse momento de oração e peçamos a Ele então a graça de corresponder, a graça sobretudo de confiar que Ele não fez a escolha errada, que Ele fez a escolha certa. Basta que nós acreditemos nele e façamos sem dúvida nenhuma a nossa parte, a nossa experiência de confiar plenamente em Deus. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.